Vibe Mundial FM. E hoje nós vamos falar sobre o tema compreensão, mas dentro de um aspecto bem amplo, bem abrangente, até porque todos nós hoje somos convidados a compreender coisas, assimilar conceitos, a criar adaptações, ajustes às várias situações que a vida ela nos coloca. Naturalmente, cada um de nós tem uma missão particular, tem desafios pessoais, tem formas de lidar com as contrariedades, mas, acima de tudo, é importante deixarmos de reagir apenas à vida, ao mundo. Nós ainda estamos vivendo a situação da flexibilização pela pandemia, e isso já implica em todo ser humano se adaptar, compreender a atual circunstância, mas, sobretudo, elaborarmos novos conceitos. Então, é fundamental nós entendermos o quanto pensamentos, sentimentos, emoções, o quanto as formas como estamos lidando com a vida, com o mundo, ela afeta o todo. Tem um livro bastante interessante que eu gosto muito, chama Assim Falava Paramahansa Yogananda, é um dos mestres da Kriya Yoga, a yoga que eu particularmente foi um divisor de águas na minha vida e pratico, e ele dizia assim que o homem e a natureza eles estão indissoluvelmente unidos e vinculados a um destino comum. A pandemia, algumas catástrofes naturais, algumas situações, elas vêm para nos provar isso. Então, ele dizia que as forças da natureza, elas trabalham juntas para servir ao homem. O sol, a terra, o vento, a chuva cooperam na produção do seu alimento. E, de certa forma, nós, homens, temos uma relação direta com a natureza, com os fenômenos. Ele dizia também que o homem governa, ele deveria governar não somente a sua natureza íntima, a sua natureza interior, mas, sobretudo, através de uma mudança na sua forma de viver, de ser, de agir, ele vai afetar o mundo lá fora. E muitas vezes o homem não sabe disso, ele não percebe que muitas vezes uma pequena mudança de atitude interna faz com que mudanças externas surjam como num efeito dominó. Então, eu particularmente acredito que pandemias, situações como inundações, furacões, terremotos e também calamidades naturais são resultados de posturas inadequadas, de corrupção, de falta de ética, ou seja, de atitudes equivocadas do ser humano. Ele tem uma frase poética onde ele fala: cada flor à beira do caminho pode ser a expressão do sorriso de uma pessoa, de uma criança, mas cada mosquito, cada calamidade, uma personificação da linguagem mordaz de alguém. Quando Deus, o Senhor da criação, adormece, a sua serva natureza ela pode se rebelar e tornar-se indisciplinada. Portanto, quanto mais o homem desperta em todos os sentidos da sua vida, mais facilmente ele controla a sua natureza e a natureza das coisas. Então, olha só como é importante, você também que é ouvinte aqui da nossa sintonia, a Rádio Vibe Mundial FM 95.7 e a M660, o quanto é importante nós estarmos conscientes da nossa atitude, da nossa responsabilidade. Ah, Márcia, significa que você está aí culpando o ser humano pela situação de pandemia? É claro que existe todo um movimento aí, que não convém nós falarmos, político, econômico, mas nós não podemos dar força para a negatividade, nós não podemos continuar dando força para as coisas negativas, para o medo. Nós precisamos sair dele, nós precisamos criar, então, elaborar conceitos onde tenhamos coragem de sair um pouco de amarras, de restrições, de limitações que muitas vezes se impõem a nós, de hábitos que nos prendem a uma negatividade, para conhecermos o nosso próprio valor,
para conhecermos as nossas capacidades, o quanto realmente cada um de nós pode e merece se tornar pertencente e merecedor de uma vida mais digna, e isso implica em confiança na própria capacidade. E falar em confiança é falar também no enfrentamento de alguns medos. Eu costumo usar a frase, olha, agir espanta o medo. A diferença entre um herói e um covarde, você sabe qual é? Olha, os dois, o herói e o covarde, têm medo. Os dois têm medo. Apenas há uma diferença. O herói, ele enfrenta o medo. Mesmo com medo, ele se lança para a ação. Mas o covarde, ele não enfrenta. Ele permite que o medo tome conta dele, ou seja, ele se torna hospedeiro do medo e se transforma em alguém impotente, paralisado. Então, hoje, nós precisamos ter também atitudes de heróis em relação à vida, em relação aos problemas. E o vício, o medo, ele acaba se tornando um vício. E qualquer vício, ele representa um acovardamento diante da vida. Então, hoje é o momento de arregaçarmos as mangas, compreendermos um pouco mais sobre... E quando você sobe a montanha, quando você atinge um lugar mais alto, é natural que a sua visão ela se torne diferente daquela quando você está lá embaixo, na base da montanha. Muitas vezes precisamos elevar o nosso estado de consciência. Eu particularmente acredito muito nos efeitos da oração, da meditação, da ligação com Deus. Alguns se ligam através da música, outros da arte. Não importa o seu caminho, mas faça o seu caminho. E quando nos ligamos a uma energia mais leve, que nos coloca dentro de um patamar de compreensão mais amplo em relação à vida, você confia em si, porque você enxerga Deus dentro de si. Você não precisa mais de um Deus que te salve, que te liberte de situações que você está sempre insistindo em incorrer. Não precisa desse Deus. O Deus, ele precisa ser vivenciado no altar do seu coração, com reverência, e para isso a necessidade de mudar atitudes e também de permitir amar a si mesmo. Aliás, esse foi o maior mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, não basta você seguir essa ou aquela religião se você não sente Deus no altar do seu coração. Como é que eu vou amar a Deus se eu não tenho uma busca por Deus? A busca por Deus, ela não é só um movimento religioso, é um movimento muitas vezes silencioso. Eu vi pessoas que passaram a vida toda se tornando buscadores de Deus, mas nunca encontradores. E muitas vezes uma pessoa que não é tão religiosa, mas que se posiciona de uma maneira muito humana, com ética, com fraternidade, ela tem um encontro com Deus através das atitudes, do silêncio, sente a divindade em si. Então, é esse movimento que nós precisamos fazer para dentro, não apenas para fora. Vibe Mundial.